Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui professor Lucas Martins, o teu professor de Direito Administrativo, para hoje a gente exercitar bastante o tema Estado, Governo e Administração Pública. Trouxe as questões da banca e Deccan que localizei, mas não foram muitas. E aí, na falta de muitas questões da nossa banca, a gente traz questões de outras bancas. O importante é estar exercitando. Se não tem tantas questões assim sobre um assunto da nossa banca, a gente vai trabalhar de outras para poder exercitar, beleza? O prometido seria a gente resolver hoje 15 questões sobre esse tema, mas acabei me empolgando e aí trouxe outras questões além das 15 de bônus. Essa é uma característica aqui dos nossos cursos. A gente sempre procura trazer mais do que a gente vende, mais do que a gente oferta aos alunos, para os alunos realmente se sentirem aqui prestigiados, para ficarem, caramba, tá valendo a pena esse investimento. Beleza? Então, Estado, Governo e Administração Pública é o nosso tema de hoje em questões. Vem comigo para a tela. Primeira questão já vai estar aqui para a gente trabalhar. Olha só. Estado, Governo e Administração Pública. E aí, o que a gente tem aqui, turma? Questões. Primeiro aí, ó. O Estado juridicamente organizado e obediente às suas próprias leis. Quando aqui no enunciado a banca diz que o Estado é obediente às suas próprias leis, a gente já pode até puxar aqui uma setinha, ó, e lembrar de uma característica do nosso atual modelo de Estado, que é o Estado de Direito. Aí fica fácil, né? Ó, obediência às leis é o que a gente chama subordinação. É o mesmo que subordinação. É o mesmo que subordinação às leis, pessoal. E quem já teve aula teórica comigo sobre esse assunto, eu imagino que você já tenha tido, você vai lembrar. Subordinação às leis é característica do Estado absoluto ou do Estado de Direito? Estado de Direito. Aí, meu amigo, acabou a questão. E olha que legal essa questão para a gente começar, né? Toda vez que eu ministro esse tema, Estado, Governo e Administração Pública, eu começo com aquela ideia, surgimento do Estado, para que o aluno entenda, né? Por que o Estado surge, para que se cria uma instituição chamada Estado. Aí a gente começa falando do Estado absoluto, que era um Estado não obediente a lei alguma. Não rolou. Depois criaram o Estado de Direito, para se contrapor ao Estado absoluto. Estado de Direito é o nosso atual modelo de Estado, inclusive com previsão expressa, olha lá, galera, no artigo 1º. No artigo 1º da Constituição Federal. Tem lá, a República Federativa do Brasil, Estado Democrático de Direito. Estado de Direito é um Estado subordinado ao direito. É um Estado que cria o direito e a ele se subordina, deve obediência. Então, a minha questão só pode ter como resposta aqui, claramente, o item A, né, gente? Ó, Estado de Direito. Mas vamos ler o resto do enunciado, que vai dizer ainda assim, ó. O Estado juridicamente organizado e obediente às suas próprias leis, limitando o poder e o exercício do poder do Estado dentro da lei, condiz com o conceito de Estado de Direito. Legal? Beleza? Show de bola! Então, ó, muito legal essa questão para a gente começar, para poder reforçar aquela ideia de que essa parte introdutória ela é muito menosprezada por muitos que estudam para concurso. Essa parte mais inicial do direito administrativo, essa parte mais conceitual, que eu costumo chamar considerações preliminares ao direito administrativo, que tem por objeto a administração pública. A gente tem que primeiro entender quem é a administração pública, quem é o Estado, quem é o governo e não confundir esses três conceitos. Falando em Estado, o nosso atual modelo é chamado Estado de Direito. E qual é a primeira característica do chamado Estado de Direito, pessoal? É um Estado subordinado ao direito. É um Estado que vai lá, cria a norma, mas a ela se subordina. A ela está subordinado, a ela deve obediência. Ao contrário daquele antigo modelo que nós tínhamos, chamado Estado absoluto. Tranquilo? Onde o Estado não era obediente a norma nenhuma. Na época do Estado absoluto, na verdade, o governante poderia fazer tudo que era de sua vontade, e não apenas o que as normas, o que a Constituição, o que as leis lhe permitiam fazer. Bacana, né? Show! Vamos lá, vamos para frente que tem questão
pra caramba pra gente trabalhar. Trouxe aqui mais uma questão de 2021, agora no formato certo ou errado, mas também cobrando essa ideia de Estado de Direito, pessoal. Ó que bacana, ó. Acerca do Estado, do governo e da administração pública, julgue o item. No Estado de Direito, prevalecem as normas, e não, olha que bacana aqui, ó, e não a vontade do governante. Perfeito, né? E não a vontade do governante, como ocorria na época do Estado absolutista, onde o que prevalecia era a vontade do governante, onde o que prevalecia era aquela ideia de que o governante não está subordinado a lei alguma, mas sim à sua vontade. O que era da vontade do governante, do monarca, do rei, ele poderia fazer no Estado absoluto. No Estado de Direito, o governante não pode fazer o que é da sua vontade, mas o que a lei lhe permite fazer. Estado subordinado às leis, inclusive, é um desdobramento do Estado de Direito, o princípio da legalidade aplicado à administração pública, que a gente aprende como legalidade administrativa. Na época do Estado absoluto, como eu tinha um Estado que não era subordinado a lei alguma, a administração pública também não era subordinada a lei alguma. Então não havia princípio da legalidade na época do Estado absoluto, mas tão somente com o advento do Estado de Direito, nosso atual modelo de Estado. Bacana, gente? Então tá aí, ó. Nele, aqui embaixo, ó. Nele, no Estado de Direito, as normas são válidas tanto para a sociedade quanto para a administração pública. Perfeito. Mais uma ótima questão, cobrando então essa ideia de Estado de Direito. O item aqui está correto. O item aqui está correto, portanto. Tranquilo, né? Vamos para frente. Vamos para frente. Uma questãozinha que veio aqui, turma, olha só. Na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, prova de 2019. Segundo a Constituição Federal, a tripartição de funções, um outro tema essencial para a gente trabalhar a ideia de Estado, né? A tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. Claro que isso está o quê, gente? Certo ou errado? Claro que isso está errado. Porque a tripartição de funções... Tá lembrando da aula, não tá? Tá lembrando daquele esquema que a gente fez, não tá? Pois é, ó. A tripartição de funções, ela não é absoluta. A tripartição de funções, na verdade, ela é relativa. E o que isso quer dizer? Eu vou lhe lembrar. Vou lembrar aqui no esquema, ó. Vamos lembrar, pessoal, que o Estado surge, o Estado ele nasce com o objetivo, né, ó, de garantir o bem-estar do seu povo. O Estado surge com o objetivo, com a finalidade de garantir o quê? De garantir o bem comum, de garantir o bem comum, de garantir o interesse da coletividade, o interesse do povo que habita, né, esse determinado Estado. E para que o Estado realmente alcance essa finalidade, para que o Estado consiga alcançar esse objetivo, turma, o Estado vem e exerce aquelas 3 funções básicas que a gente aprende como função legislativa, função jurisdicional e a função executiva. Antigamente, no Estado absoluto, no Estado absolutista, cabia ao governante exercer essas 3 funções, a legislativa, a jurisdicional e a executiva. Então, no Estado absoluto, as 3 funções básicas que o Estado exercia na busca do bem comum, elas eram todas concentradas nas mãos do governante, do monarca, do rei. Então, naquela época, Estado absolutista, era o governante quem, ao mesmo tempo, legislava, julgava e executava. Isso não deu muito certo. Era concentrar muitos poderes nas mãos de uma mesma pessoa. Inevitavelmente, essa pessoa iria abusar desse poderio todo ilimitado que detinha, né? Por isso, criaram o Estado de Direito, que é o nosso atual modelo de Estado. E além de ser um Estado subordinado ao direito, sua primeira característica, vamos dizer assim, no Estado de Direito, uma outra característica que nós temos é essas 3 funções básicas que ele exerce na busca do bem comum,
essas três funções básicas, elas são distribuídas, né? Elas são partilhadas, elas são distribuídas, divididas em três estruturas distintas que você lembra muito bem, são os três poderes de Estado. Então, ó, quando o Estado exerce a função legislativa, ele, em regra, atua por meio de uma primeira estrutura, que é o poder legislativo. Quando ele agora, turma, exerce na função jurisdicional, também chamada judicial, ele o faz por meio de uma outra estrutura, que é o poder judiciário. E quando o Estado quer exercer a função executiva, ele, em regra, atua através de uma terceira estrutura, que é exatamente aqui, ó, o poder executivo, tripartição de funções. Então, cada um desses três poderes vai ter a sua função típica. O poder legislativo, em regra, legisla, o judiciário, em regra, julga, e o executivo, em regra, executa. Só que, atipicamente, é dizer, excepcionalmente, um poder de Estado vai exercer a função alheia. Por exemplo, o poder legislativo, quando julga o presidente da República por crime de responsabilidade, o poder legislativo, através do Senado Federal, julgando o presidente por crime de responsabilidade, é o legislativo atuando? É, mas não na sua função típica. É o legislativo, ó, atipicamente julgando. É o legislativo, então, como Estado juiz. Quando, por exemplo, pessoal, o presidente da República, ó, que está aqui no Poder Executivo, edita uma medida provisória, a medida provisória ela tem força de lei. Então, o presidente da República criando uma medida provisória é o executivo não na função executiva, é o executivo atipicamente o quê? Legislando. Então, é bem verdade que cada um dos três poderes tem a sua função regra geral, mas atipicamente, ó, nos termos da Constituição Federal, é possível que um poder de Estado exerça a função alheia. Exatamente por isso que se diz que essa tripartição, ó, de funções em três poderes não é absoluta, ela é relativa, na medida em que, nas hipóteses autorizadas pela redação originária da Constituição Federal, é possível que um poder de Estado exerça a função do outro. Fechado? E olha só, a título de revisão, eu aproveito para lhe lembrar que o seguinte, ó, vimos isso na parte teórica do curso. Quando o Estado exerce função legislativa, em regra, conferida ao Poder Legislativo, o Estado na função legislativa, ele vai estar atuando, gente, olha que interessante, ó, como Estado legislador. Como Estado legislador. Então, o Estado legislador é o nome que se dá ao Estado legislando, ao Estado criando suas leis. Agora, quando o Estado está na função jurisdicional, também chamada função judicial, ou ainda função judiciária, o Estado na função jurisdicional, em regra desempenhada pelo judiciário, ele também vai ganhar um nome, que é exatamente Estado juiz, E, por fim, gente, quando o Estado exerce função executiva, ele vai ter um outro nome. Só que aí eu vou lhe lembrar que a função executiva, ó que interessante, ó, ela também pode ser chamada função o quê? Fala para mim. Função administrativa. A gente fala função executiva ou função administrativa, que é exatamente a mesma coisa. Quando o Estado, portanto, desempenha a função administrativa, quando ele está atuando no exercício da função administrativa, o nome dele, ó, vai ser Estado-administração. Vai ser Estado-administração. Estado-administração, turma, que também pode ser chamado simplesmente, ó que bacana, ó, administração pública. Administração pública. E isso é importante para o direito administrativo? Claro que é. A administração pública é o objeto do direito administrativo, é aquilo que o direito administrativo busca regulamentar. E aí eu lhe lembro que a administração pública não é a mesma coisa que Estado. A administração pública, cuidado com isso, né? A administração pública é o nome que se dá ao Estado, mas olha o detalhe, ó, ao Estado exercendo uma de suas funções, ao Estado exercendo função administrativa. Então, o detalhe aqui é o seguinte,
o nome administração pública, turma, esse nomezinho aqui, ó, administração pública, ele é associado ao Estado, a administração pública é o Estado, mas cuidado, é o Estado no desempenho dessa função, o que nem sempre vai acontecer. Pode ser que o Estado esteja exercendo a função legislativa ou a função jurisdicional. E quando ele exerce essas duas funções, ele não vai estar atuando como administração pública. Então, lembra comigo que a administração pública é um conceito mais específico que o conceito de Estado. A administração pública é o Estado na função administrativa, o que pode ou não acontecer. Portanto, sempre que a administração pública estiver atuando, eu vou ter o Estado atuando. Mas nem sempre que o Estado estiver atuando, eu vou ter a administração pública, já que nem toda atuação estatal vai ser no desempenho desta função. Tá legal? E o Estado apenas atuará como administração quando estiver no exercício desta função. Logo, a administração pública é conceito mais específico que o conceito de Estado. O conceito de Estado engloba, ó para cá, engloba a administração pública. Mas nem sempre a ideia de Estado vai estar associada à ideia de administração. Apenas quando o Estado estiver nesta função aqui. Deu para pegar? Apenas quando ele estiver nesta função administrativa. E eu vou além. O conceito de administração pública não é a mesma coisa que Estado e também não é a mesma coisa que poder executivo, gente. O conceito de administração pública também não é sinônimo de executivo. Porque, beleza, em regra, quando o Estado exerce a função administrativa, ele atua por meio do executivo, em regra, preponderantemente, ok? Mas em virtude dessa tripartição de funções, ser meramente relativa, atipicamente, é dizer, excepcionalmente, o judiciário e o legislativo, ou seja, os demais poderes, também irão exercer função administrativa. E quando os demais poderes, atipicamente, tiverem no desempenho da função administrativa, eles também vão estar atuando como a administração pública. Muito cuidado! A administração pública não se restringe ao executivo. A administração pública é o Estado no exercício da função de administrar. Em regra desempenhada pelo executivo, mas excepcionalmente desempenhada pelos demais. Logo, olha lá, cuidado! Qualquer dos três poderes de Estado pode aparecer como administração pública. Qualquer dos três poderes de Estado pode aparecer como administração pública. Em regra, vai ser o executivo, mas atipicamente pode ser os demais, já que essa tripartição não é absoluta e sim relativa. Logo, o legislativo e o judiciário atipicamente também administram e com isso também atuam como administração pública. Lembrou comigo? Beleza, né? Então, a administração pública, se comparada a Estado, é mais específico, mas se comparada ao poder executivo, é mais amplo que o executivo, já que eu posso tê-lo em qualquer dos três poderes. Fechou? Show de bola! Vamos lá, que beleza! Vocês vão ver o tanto de questões cobrando essa revisão teórica que a gente fez. Bom, questão aqui de número 4. Bom, o item 3, então, aqui, questão 3, o item está errado, né? Como a gente já sinalizou e fundamentou. Questão número 4 é uma questão muito antiga, mas uma questão muito boa para reforçar essa revisão que eu acabei de te trazer. Olha o que diz aqui a questão, gente. A administração pública confunde-se com o próprio poder executivo. O que a questão está dizendo? Que a administração pública é a mesma coisa que o poder executivo. É a mesma coisa? Não é. Se não é, é porque não se confunde. Errado. Acabei de revisar e você está vendo a aplicação prática. Eu duvido você não fixar com esse método, né? Teoria, questão, teoria, questão. Vamos lá. A administração pública não se confunde com o próprio executivo. Haja vista que a este cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa. Acabei de ensinar. Não. Falso. Tudo bem que, em regra, cabe ao executivo exercer a função administrativa. Em regra, cabe a ele, tá aqui. Mas a gente acabou de ver que, em regra, é diferente de apenas. É diferente de sempre, né? Não cabe apenas ao Poder Executivo. Não cabe exclusivamente ao Poder Executivo a função administrativa. Não cabe exclusivamente, não cabe apenas. Cabe, preponderantemente. Cabe prioritariamente, preferencialmente.
mas tudo isso é diferente de exclusivamente, já que, mais uma vez, a tripartição de funções é meramente relativa, galera. Show de bola? Beleza, né? Então, o item aqui está claramente errado. Item também está errado. Questão de número 5, ó. Mais uma que veio na prova da Polícia Civil de Espírito Santo, para o cargo de escrivão. A tripartição dos poderes do Estado não gera absoluta divisão de poderes. Não gera absoluta divisão de poderes, mas sim distribuição de 3 funções estatais precípuas, ou seja, 3 funções estatais básicas, né, indispensáveis, uma vez que o poder estatal é uno e indivisível. Esse item está correto. Lucas, não entendi. Vou lhe explicar, mas está correto, hein? Está correto. E mais uma questão cobrando os poderes de Estado. Mais uma questão cobrando os poderes a que se refere o conteúdo programático quando fala Estado, governo, administração pública, conceitos, finalidades, poderes. Poderes de Estado, pessoal. Poderes estruturais. E é possível, sim, que a banca cobre poderes de Estado na prova de direito administrativo, associando os poderes de Estado às 3 funções e fazendo link com a função administrativa, que cabe à administração, né? Então, olha só, a ideia é, o poder é um só, é o poder que o Estado soberano tem sobre todos nós. Daí dizer que o poder é uno e indivisível. O poder pertence ao Estado, né? Na verdade, o poder pertence ao povo, mas o povo é representado pelo Estado, né? O Estado tem o poder perante o povo, está acima do povo, é soberano em relação a todos nós. Só que para o Estado materializar, para o Estado concretizar esse poder que ele tem perante nós, ele exerce algumas funções. O que eu vou distribuir não é o poder que pertence ao Estado, que é um só, poder que o Estado tem sobre todos nós. O que eu vou distribuir são as funções que o Estado exerce para materializar este poder. Então, o que eu distribuo, o que eu partilho, são as funções que o Estado exerce para materializar o poder que ele tem perante todos nós. Mas o poder é um só e é indivisível. Então, tecnicamente, ó, não há uma tripartição de poderes. O que há é uma tripartição das funções que o Estado exerce para materializar o poder que é um só. O poder que ele, soberano, tem perante todos nós. Deu para entender, pessoal? Bacana? Show de bola, hein? Vamos lá. Então tá aí mais uma questão cobrando tripartição de funções, um outro tópico ligado às noções de Estado. Questão de número 6, ó, aí é questão da nossa banca mesmo, IDECAM. A IDECAM em 2017 cobrou aqui o seguinte, ó, a administração pública é um conceito da área do direito que descreve o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado com o objetivo de fazer a gestão de certas áreas de uma sociedade. Principal componente desse conceito, o Estado, afinal, né, pessoal, a administração pública, ó, é o Estado, porém, o Estado exercendo uma de suas funções. Então, a principal componente desse conceito, do conceito de administração, o Estado, é o norteador da nação e responsável pela condução do país, e o Estado é composto pelos seguintes elementos originários e indissociáveis, exceto questão muito simples da nossa banca, cobrando aqui os 3 elementos do Estado. E aí você vai lembrar comigo, tranquilamente, que os elementos do Estado são povo, território e governo soberano, ou simplesmente governo, ou simplesmente soberania. Povo está no item A, governo está no item B, território, povo está no item A, olha lá, povo está aqui no item A, governo no item B, território no item C, legislação não é elemento do Estado, portanto, o meu gabarito claramente está aqui no item D de dado. Tranquilo, pessoal? Olha só, um detalhe importante para você nunca mais esquecer isso é o seguinte. Quando a gente fala que povo, governo e território são elementos do Estado, a gente falou sobre isso na parte teórica, né? Se você está assistindo um curso que tem a parte teórica, pode ser que você esteja no curso apenas de questões, a gente fala na parte teórica que estudar os elementos do Estado, essa palavrinha, ó,
elementos, essa palavra, elementos, vamos colocar assim, ó, elemento, o que a gente vai lembrar? Elemento é algo que é elementar. Elemento é algo que é elementar. E algo que é elementar, turma, é algo que é indispensável. É algo que é indispensável. É algo que é, ó, imprescindível. Imprescindível. É algo que é meio que um requisito. Elementar. É algo indispensável, é um requisito. Ou seja, quando eu falo que povo, governo e território são elementos do Estado, eu estou dizendo que povo, governo e território são elementares para que surja um Estado. Ou seja, para que nasça um Estado, uma nação, é indispensável que haja uma galera situada em algum lugar e sujeita a alguém, que a gente vai chamar de governo. Então, todo Estado, para nascer, tem que ter essas três coisas. Não pode faltar nenhuma dessas três coisinhas, já que as três são elementares. Percebe? Daí dizer que são elementos indissociáveis. Indissociável, eu não posso dissociar, eu não posso separar da ideia de Estado nem povo, nem território, nem governo soberano, já que são elementares, indispensáveis para o surgimento do Estado. Tranquilo, né, pessoal? Questão cobrando elementos não é pra gente errar, porque é uma questão muito fácil. Vamos combinar, né? Olha lá, uma questão atual, 2022, cobrando mais uma vez os elementos do Estado. Ó. O Estado é formado pela junção de três elementos originários e indissociáveis, que são território, autonomia e Constituição. Não, aí tá fora, autonomia e Constituição não são elementos do Estado, né, pessoal? O território sim, os demais não, então você vai riscar a autonomia, você vai riscar a Constituição Federal. A autonomia não é. Cuidado, ó, porque quando a gente fala que governo é elemento de Estado, governo é governo soberano. Governo é governo soberano e pode aparecer na prova como soberania. Como soberania. Eu lembro, por exemplo, que na prova de Guarda Municipal de Fortaleza, uma prova cuja banca não era a IDECAN, era a UES, veio uma questão cobrando elementos de Estado e os elementos foram descritos como povo, território e soberania. Beleza. Agora, soberania é diferente de autonomia. Soberania quem tem é o Estado como um todo. Autonomia são os entes que compõem o Estado, os entes da federação, né? E os entes administrativos, que têm autonomia administrativa, como autarquias, fundações, mas aí já foge aqui ao foco, tá? Então, autonomia não é elemento do Estado, soberania é, já que é o mesmo que governo soberano. Constituição Federal não é, governo é, autonomia não, território é, povo é e governo também. Ou seja, turma, D de dado, tá aí, é o meu gabarito da questão de número 7. Território, povo e governo. Tranquilo, né? Quando cai elementos, é uma questão que geralmente todo mundo acerta. A gente não pode nem pensar em errar isso, né, gente? Com certeza não. Vamos lá, ó. Vamos lá. Questãozinha aqui da nossa banca. Questãozinha da IDECAN. Ó que beleza. 2021. Isso aqui veio na prova da Polícia Civil do Estado de Ceará. Reza a lenda que não foi prova para escrivão, foi prova para juiz de direito, ou delegado, ou ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas tá aí, ó. O que a gente teve nessa questão, IDECAN, cobrando esses conceitos de Estado, governo e administração pública? A gente teve aqui o seguinte, ó. No direito administrativo, não há um entendimento unânime se o que veio cronologicamente primeiro foi o Estado ou a sociedade. Atualmente, porém, é correto afirmar que a administração pública, olha o item A, a administração pública integra o Estado. Volta para aquele esquema, tá aqui ela, ó. A administração pública é ou não é o Estado, pessoal? É. A administração pública é o Estado no desempenho da função administrativa.
Então a administração faz parte do Estado. A administração faz parte do Estado e o Estado atua em prol da sociedade. Aí, decano, essa questão disse também que a administração integra a sociedade. Não, a administração ela não integra a sociedade, ela atua em prol da sociedade, já que ela faz parte do Estado. É o Estado na função administrativa. Então, meio que tá aí, ó. A administração pública integra o Estado, e integra mesmo, que é o Estado um ente personalizado. Correto isso? Tá certo dizer que o Estado é personalizado? Tá certíssimo. Quando a gente trabalha o conceito de Estado, e eu vou já falar um pouco mais sobre isso em outras questões, a gente aprende que o Estado é uma pessoa jurídica, inclusive pessoa jurídica, lembra? De direito público. Ora, se o Estado é uma pessoa jurídica, o Estado tem personalidade jurídica, o Estado tem direitos e obrigações em nome próprio, é porque ele é personalizado. Ele é uma pessoa para o direito, ele é sujeito de direitos e obrigações. Então tá aí o meu gabarito, galera. Item A, olha que bacana, a IDECAN, a nossa banca, cobrando essa mistura entre Estado e administração pública. Você não cai mais nessa porque você está aqui com a gente se preparando super bem, né? Vamos lá, B de bola. A administração pertence à sociedade, mas não ao Estado? É o contrário. A administração, na verdade, pertence ao Estado, que atua em prol da sociedade, né? Tem vínculo moral com o Estado, mas não com a sociedade? Falso. A administração atua em prol da sociedade e tem vínculo moral com a sociedade. Afinal, quando a gente fala em vínculo moral, lembramos de princípio da moralidade, e moralidade é a ideia de honestidade, ética, boa-fé com a coisa do povo, com a coisa pública. É você usar bem público para fins públicos e não para fins particulares. Quando você faz uso desonesto, antiético de um bem público, você está sendo imoral com a sociedade, já que está se valendo de um bem que a ela pertence para uma finalidade sua. Deu para entender? Então, falso. D. A administração é composta juridicamente pela sociedade? Não. Ela é composta juridicamente pelo Estado, né? Não pertence nem à sociedade nem ao Estado? Falso. Ela realmente não pertence à sociedade, mas pertence ao Estado. É o Estado na função de administrar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, já deu aqui os nossos 30 minutinhos, chegamos aqui até a questão 8, fica aí que a gente volta para exercitar muito mais sobre Estado, governo e administração pública. Estamos só começando, tem muita questão aqui para a gente trabalhar. Aguenta aí que a gente volta já já.